Então aqui vai mais um videozinho explicando o que é lógica. A lógica pode ser definida como o estudo dos argumentos válidos. Em geral se define assim. Mas, para que se entenda essa definição, é necessário primeiro explicar o que é o argumento. Argumentos são raciocínios simbolicamente expressos. Temos todos uma noção intuitiva do que é um argumento ou um raciocínio. A diferença é que o raciocínio é interno, psicológico. Nós raciocinamos o tempo todo, portanto sabemos o que é. E pode ser até sem palavras, quando nós raciocinamos rapidamente uma situação em que não se pode pensar, digamos. Mas está lá. Já o argumento é externo, é uma externalização do raciocínio. E ele é constituído, naturalmente, de frases ou sentenças ou símbolos formais. Já tradicionalmente se definiu a lógica como o estudo das leis do pensamento, ou estudo dos raciocínios válidos, poderia ser. Agora, essa é uma formulação imprecisa, porque pode confundir a lógica com a psicologia, com o próprio pensar, por exemplo. Então, é melhor nós fazermos aceitarmos a definição de lógica como o estudo dos argumentos lógicos, argumentos válidos, porque ela é uma definição mais precisa. Ela é mais delimitadora do que a lógica. Os argumentos têm uma forma standard. Eles são constituídos por uma ou mais sentenças, que são chamadas de premissas, seguidas de uma palavra do tipo portanto ou logo, que é seguida, por fim, de mais uma sentença única, que é a conclusão. Exemplo: primeira premissa, todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é um homem. Portanto, terceira frase, que é a conclusão, Sócrates é mortal. Este é um argumento válido. Mas agora vamos ver o que é um argumento válido. O argumento válido é aquele no qual, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. A conclusão não poderá ser falsa se as premissas forem verdadeiras. É isso que caracteriza o conceito de validade de um argumento. Então, o argumento recém-considerado é um argumento válido, porque, sendo as premissas verdadeiras, e elas são, a conclusão é verdadeira. Um outro exemplo é: se a música é de Tom Jobim, então é MPB. A música é de Tom Jobim, logo é MPB. Esse é um raciocínio válido, porque, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Além disso, é um bom argumento, pois nós sabemos que a conclusão realmente decorre das premissas. Agora, considere esse argumento. Se a música é de Tom Jobim, então é música renascentista. A música é de Tom Jobim. Portanto, a música é renascentista. Ora, esse é um argumento válido, porque, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Mas a primeira premissa é falsa, e a conclusão também é falsa. Então, ele é válido, mas falta alguma coisa nesse argumento. Ele não é bom. Essa seria a maneira intuitiva de dizer o que está faltando. Não é um bom argumento. Ele não era um músico renascentista. Então nós precisamos definir o que é um argumento que, além de válido, é bom. É porque esses que seriam os argumentos realmente interessantes. É para todos, não só para o lógico. Para tal, nós usamos o conceito de razoabilidade ou sensatez, soundness, que é definido assim: um argumento é razoável, é sound, quando, além de ser válido, possui premissas verdadeiras. O argumento anterior não possuía premissas verdadeiras, então não era sound. Não possuía a primeira premissa, não era verdadeira. Então,
o argumento não era correto, não era válido, não era razoável. É difícil traduzir a palavra sound. Eu traduzo como razoável. Conceitos básicos da lógica contêm suas imperfeições. Nem todo argumento válido é razoável ou sensato. Nem todo argumento válido e, além disso, razoável, sensato, sound, é realmente bom. Considere o seguinte: Tom Jobim foi um compositor. Logo, Tom Jobim foi um compositor. Isso aí tem a forma se P então P, que é a forma de um argumento válido e razoável. Porque a premissa, além disso, é verdadeira. Mas ele não nos diz nada. Isso aí é um argumento que é válido e, mesmo assim, ele é razoável, é sensato, porque a premissa é verdadeira, mas ele não é um bom argumento. Então, nem tudo do conceito de ser um bom argumento se salva através da noção de razoabilidade, de soundness. Além disso, os argumentos válidos com premissas falsas podem ter conclusões verdadeiras. Por exemplo, o hamster do meu tio é uma serpente. Serpentes são criaturas dóceis, logo o hamster do meu tio é uma criatura dócil. Hamster é um animalzinho bastante dócil. Então, é verdadeira a conclusão, mas as premissas são falsas. Como as premissas são falsas, o argumento, embora válido, ele não é razoável, não é sound. Argumentos podem ser dedutivos ou indutivos. Isso é uma distinção genérica que precisa ser feita. Nós estamos interessados em lógica dedutiva aqui. Então, é o que queremos definir, e não a lógica indutiva. Qual a diferença? O argumento dedutivo, da lógica dedutiva, é um argumento que deve ser válido. Daí falamos também de argumentos dedutivamente válidos. Mesma coisa. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Repetindo mais uma vez. Argumentos indutivos é algo diferente. São aqueles dos quais se as premissas forem verdadeiras, a conclusão terá certa probabilidade de ser verdadeira, maior ou menor. Exemplo: quando o avião decola da pista, ele geralmente não cai. Conclusão: quando esse avião decolar, ele muito provavelmente não irá cair. Aqui não é um conceito de validade que está em questão, mas é um conceito de probabilidade que é resumido na palavra força. Esse é um argumento indutivamente forte. Certamente o avião não irá cair, mas pode ser que caia. A importância dos argumentos indutivos é que os argumentos empíricos da nossa experiência científica ou de senso comum, eles são resultantes de indução. Eles são argumentos indutivos. Enquanto que os argumentos matemáticos ou lógicos ou formais são argumentos dedutivos. Então, ele serve para muita coisa, apenas que nós não temos uma lógica indutiva desenvolvida, da mesma forma que a lógica dedutiva. Explicando que seja o argumento indutivamente forte. A probabilidade varia de 0 a 1. Isso é equivalente a dizer que vale de 0% a 100%. 0,5 é probabilidade de 50% de uma coisa acontecer. 1 é probabilidade de 100%. É o caso dos argumentos da transmissão da verdade nos argumentos dedutivos. Se as premissas são verdadeiras, é 100% de chance de que a conclusão seja verdadeira. Agora, no argumento indutivo, o argumento indutivamente forte é definido como aquele cuja probabilidade da conclusão ser verdadeira será superior a 0,5, superior a 50%.
Caso contrário, é indutivamente fraco, não vai servir para muita coisa. Pelo contrário, ele vai servir para desprobabilizar o resultado. Mas, no que se segue, nós continuaremos falando das vicissitudes fundamentais do argumento dedutivo. Isso aí é apenas um parênteses. Para a lógica, não importa, a lógica dedutiva, não importa a verdade empírica dos argumentos. Considere o seguinte argumento: todos os homens são bons. Calígula é um homem, logo, Calígula é bom. Esse não é um argumento razoável, não é sound, mas é um argumento válido. E a validez decorre da forma lógica do argumento, da estrutura do argumento. A estrutura o torna de tal forma que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Outros argumentos com a mesma forma lógica são também válidos. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Esse argumento é válido e razoável. Mas, além disso, nós vemos que ele tem a mesma forma lógica que o argumento anterior. Então, vem aí essa noção difícil, porque é inexplicável de forma lógica. Tanto esse argumento quanto o argumento anterior têm a mesma forma lógica. Nós vemos isso, mas explicitar o que é forma lógica fica difícil. Nós podemos dar essa definição de forma lógica como a forma de um argumento válido. Você tem que certos argumentos válidos têm a mesma forma, mas não é uma definição muito esclarecedora. Seja como for, fica assim. Forma lógica é a forma dos argumentos válidos. Argumentos válidos têm forma lógica. Argumentos inválidos não têm forma lógica. A forma lógica concerne a forma dos argumentos, isto é, as estruturas, os esquemas argumentativos, são sinônimos, e quase nada do seu conteúdo. Aqui, para o lógico, o conteúdo pode ser abstraído. E também a razoabilidade. O que vale é a forma. O conteúdo é geralmente chamado, diferente da forma, em oposição à forma, o conteúdo é chamado de proposição. Proposição é definido como aquilo que a sentença diz, o seu significado cognitivo. E a noção de proposição é etérea, abstrata, e por isso mesmo não é aceita por todos os lógicos. Embora haja razões para se manter a noção de proposição, razões filosóficas importantes. Considere as seguintes sentenças. Natal está localizado ao norte de Recife. Recife está localizado ao sul de Natal. São duas sentenças diferentes, mas que dizem a mesma coisa e, portanto, expressam a mesma proposição. Então, parece que há uma justificação para se usar a noção de proposição. Você pode dizer a mesma frase, como está chovendo, it's raining, il pleut, it regnet, em várias línguas, e você tem a expressão da mesma proposição, que no caso agora, nesse momento, é falsa. Então, como se a sentença 1 for verdadeira, a sentença 2 também o será, nós concluímos que o portador da verdade, esse é um ponto adicional, deve ser a proposição, ou seja, o significado cognitivo da sentença, o único que permanece o mesmo, junto com o valor da verdade. O valor da verdade é o verdadeiro, e aquilo que permanece o mesmo não é a frase pode mudar, mas aquilo que a frase diz, a proposição. Então, esse seria o portador primário da verdade, segundo algumas teorias. Como o lógico está interessado na forma dos argumentos válidos, ele costuma abstrair o conteúdo pelo mecanismo de formalização. Ao invés de dizer, se chove, então a grama fica molhada, está chovendo, logo a grama ficou molhada, o lógico isso é um argumento válido, do tipo, se P então Q, dado P, eu concluo que você usa o chamado modus ponens, o lógico
ele abstrai do conteúdo, abstrai das proposições que estão em questão e usa letras. P, se P então Q, no lugar de 1, no lugar de 2 eu uso P e no lugar de 3 eu uso Q. E dessa maneira eu exponho a forma lógica do argumento, que é a forma válida, forma do argumento válida. Uma maneira de demonstrar a invalidade de argumentos é através de exemplificações ou instanciações do argumento. Você considere o argumento com essa forma aqui. Se P então Q, dado que eu concluo P. Olhando para a forma, você não sabe de imediato que ele é inválido, que as premissas não se transferem, o valor de verdade das premissas não se transfere para o valor de verdade da conclusão. Agora, quando você dá um exemplo, você vê que a coisa tem que ser, a coisa é inválida, um argumento é inválido, a conclusão não se segue necessariamente as premissas. Se chove, a grama se molha. A grama está molhada, que é a conclusão, que o consequente. O consequente dessa, vocês têm um antecedente e um consequente dessa implicação. O consequente é a grama está molhada. Com isso eu concluo está chovendo. Não, mas pode estar molhada por qualquer outra razão. Eu acabei de regar a grama, por exemplo. Então, não é um argumento válido. Considere um outro caso. Se P então Q, não P, portanto Q, também é inválido. Se chove, o exemplo mostra que ele é inválido. Se chove, a grama se molha. Não está chovendo. Portanto, a grama está molhada. Não, poderia não estar molhada. Então, nós vemos que a conclusão não se segue necessariamente da verdade das premissas. Então, eu sei que o argumento é inválido por causa da exemplificação, não diretamente por causa de sua forma. A forma foi extraída da exemplificação. Se não P, então não Q, dado não P, portanto não Q, seria um argumento válido. Mas não é o caso. Se P, então Q, não P, portanto não Q. É o que eu acabei de apresentar. Isso é válido, porque, como os exemplos mostram, se chove a grama se molha, não está chovendo, portanto a grama não se molhou. Melhor argumento se há fogo, há calor, não há fogo, portanto não há calor. Se há fogo, então há calor. É a primeira premissa. Segunda, negação do antecedente, não há fogo. Conclusão, negação do consequente, não há calor. É perfeitamente válido. Premissas verdadeiras, conclusão necessariamente verdadeira. É muito importante notar que a lógica é abstraída da linguagem natural. Nela ela tem as suas raízes. Nós sempre raciocinamos logicamente. Assim, todos sabemos lógica, de uma forma ou de outra, mas não de uma forma organizada, que é o que o lógico consegue fazer. Ele organiza esses raciocínios misturados, confusos que nós temos através de argumentos standard. O que a lógica faz é nos tornar conscientes de algo que nós já sabemos, separar a forma do conteúdo. Como disse Luce, citado pelo autor do livro que eu considerei, o estudo adquire um novo status e dignidade quando considerado um despertar consciente de uma capacidade inconsciente natural. É isso o que é feito através da lógica. Sendo a lógica formal e realizada na linguagem natural, ela pode ter um imenso poder esclarecedor quando se trata de distinguir elementos que compõem sua estrutura, evitando assim confusões
filosóficas, das quais a tradição está plena. E Tomás apresenta um exemplo, como exemplo a discussão entre Russell e o reverendo Copleston. Russell foi um grande lógico, além de filósofo. O argumento se tratava do argumento cosmológico, que afirma que todo evento tem uma causa primeira, tem uma causa, e deve haver uma causa última, que é a causa primeira, que é Deus. É a causa de todas as causas. Russell responde com uma exemplificação da mesma forma lógica que expõe um argumento ao ridículo. O argumento cosmológico diz: todo evento tem uma causa, portanto, algum evento é causa de todos os eventos, que seria Deus. Para Russell, esse argumento tem a mesma forma do seguinte argumento, exemplificação: todo homem tem uma mãe. Conclusão: alguma mãe deve ser mãe de todas as mães. Mas isso é muito estranho. Mas tem a mesma forma lógica do argumento anterior. E se isso aqui é uma coisa meio absurda, o primeiro argumento também deve ser meio absurdo. Isso aqui é tirado do livro. Historicamente, a lógica foi criada por Aristóteles há 2.300 e poucos anos atrás. Saiu pronta das mãos de Aristóteles, restringindo-se, no entanto, às formas silogísticas. Você tem duas premissas e uma conclusão. Duas premissas e uma conclusão em todo silogismo. No século... E assim se passaram os séculos com pequenas variações, pequenas adições, mas nada de realmente novo. No século XIX, Boole e De Morgan tentaram matematizar a lógica. Era uma ambição de Leibniz. Mas pouca coisa foi feita. Foi utilizado um pouco de uma aritmética lógica, uma conjunção, poderia ser uma soma de A e B. Agora, o grande passo adiante, depois de Aristóteles, foi dado por um grande lógico do século XIX, digamos, um dos maiores lógicos de toda a história, junto com Aristóteles, junto com Gödel, foi Gottlob Frege. Ele introduziu a quantificação formalizando sentenças gerais que contêm termos como alguns, todos, muitos. E dessa forma, ele produz uma lógica simbólica muito mais poderosa, da qual a silogística aristotélica pode ser derivada facilmente, assim como a lógica dos estoicos. Hoje há uma variedade de lógicas, como lógicas modais, lógicas polivalentes, etc. Agora, talvez se possa dizer que a lógica fregiana prevalece, a lógica proposicional, lógica dos predicados fregiana, prevalece como sendo o tronco principal sobre o qual as outras lógicas se sustentam. Talvez se possa dizer isso. E o estudo da lógica torna o pensamento das pessoas mais claro e organizado. Como escreveu Goethe: aconselho-te, então, meu caro amigo, primeiro estudar a lógica comigo. Com ela o teu espírito será mestrado em botas espanholas muitíssimo ajustado, e assim já poderá deslizar no momento nas estradas suaves de todo pensamento, não andarás indeciso, à torta e à direita, erradio, a vagar sem o menor proveito. Alguém me disse que tinha medo de estudar lógica e assim perder a sua profundidade filosófica. Quanto à bibliografia, a bibliografia mais fácil que eu conheço para se aprender lógica, isso você não precisa de professor para ler esses livros, e fazer os exercícios, copie Introdução à Lógica, Note e Whole-Item, Lógica, e Paulo Tomassi, Lógica. E esse aqui é mais, em termos, esse aqui é mais detalhado, mais formal, mais detalhado do que esse. E esse aqui, o do Copy, é um livro mais geral, entra um pouco de lógica aristotélica e outras coisas, noção de definição, além de um pouquinho de lógica formal, lógica simbólica. Agora, sobre a relação entre lógica e filosofia, os dois livros claros e fáceis de se entender,
primeiro é um pequeno clássico. O Ernst Stugelhardt e Ursula Wolff escreveram essa propedêutica lógico-semântica que, ao meu ver, ainda hoje, após 30 anos, continua, isso aí foi publicado em 83, continua sendo o melhor livro de filosofia da lógica, ou algo semelhante, ou de aplicação da lógica à filosofia, onde a lógica é importante para a filosofia, para a metafísica, para a epistemologia, e o livro de Susan Haack, que é extremamente claro, também Filosofia da Lógica. É isso.